Hoje nós estamos a abrir um assunto que complementa o que nós temos visto já em relação à salvação. Nós estamos aqui com uma aula acerca da nossa união com Cristo. Esta é a nossa nona aula dentro desta matéria de Teologia Sistemática 2. Então, o assunto de hoje é a nossa união com Cristo e o que isso tem a ver com a nossa salvação. Nós vamos ver, por exemplo, que o assunto está dividido, você pode conferir dentro do seu livro, texto, que nós dividimos o assunto da seguinte forma. Primeiramente, algumas representações figurativas da nossa união com Cristo. Depois, nós passamos para algumas declarações diretas da Bíblia em relação a este assunto, a nossa união com Cristo. A Bíblia afirma definitivamente que nós temos esta união. Depois nós vamos ver as consequências desta união com Cristo. Quer dizer, nós termos esta união, a Bíblia afirma. Agora, isto significa o que para a nossa vida espiritual? Então, esta vai ser a terceira parte. Depois nós vamos ver a parte experimental desta união com Cristo. E nós vamos ver que nós temos uma união com Cristo em várias partes da sua experiência, que tornam-se parte da nossa experiência. Por exemplo, uma união na sua morte, no seu sepultamento, em termos da sua ressurreição e em cima, finalmente, em termos da sua nova vida ou aquela novidade de vida que o crente está exortado a viver. E depois, então, vamos ver uma coisa muito importante. A questão da ligação entre nossa união com Cristo e a segurança de salvação. E eu sei que nós temos muitos cristãos aqui no Brasil, muitos crentes que não têm, de fato, uma boa segurança da sua salvação. Temos cristãos que estão apavorados ao pensar no arrebatamento, querendo saber se vão subir ou não vão subir. Então, esta parte da aula vai ser bastante importante em sentido prático para muitas pessoas que estão a nos ouvir hoje nesta participação da aula. Depois, então, estaremos fazendo a conclusão e relembrando os pontos principais. Portanto, nós temos muita matéria para ver, nós temos muitos versículos bíblicos, mas vamos selecionar para cada tópico apenas um. Então, vamos dar nossa atenção toda a esta questão, a nossa união com Cristo, a nossa ligação com Cristo, e nós começamos com a seguinte colocação, que a salvação, a nossa salvação não é apenas uma obra de Cristo, ou vamos dizer, o resultado de uma obra de Cristo, mas é sim a questão de uma relação vital com Cristo, o Salvador. Paulo escreveu para os Coríntios, dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, um versículo que você provavelmente conhece de cor, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Note muito bem esta frase, se alguém está em Cristo. Esta frase, está em Cristo, tem tudo a ver com a questão da nossa união com Cristo. Isto é, o crente está inserido em Cristo. Agora, João o apóstolo também traz esta mesma ideia para nós, e especificamente frisando que a salvação é em relação a nós termos a Cristo em nossa vida. Então nós vamos para 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. 1 João 5, 11 e 12, que diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, aqui João frisa para todos aqueles que haviam de ler a sua carta, e para nós que pela graça de Deus fomos beneficiados séculos depois, João frisa que a questão da salvação não é apenas o que Deus fez por nós,
E não é apenas aquilo que nós acreditamos em relação à obra de Cristo. No fim da coisa, esta nossa fé tem que nos levar a termos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida eterna, não tem. Então, o mundo pode ser dividido em dois grupos, ou dois partidos hoje, aqueles que têm a Cristo e aqueles que não têm. Eu espero que todos aqueles que estão participando das aulas do ID tenham a Cristo como seu Salvador, mas se por acaso você não tiver, por favor, faça disso uma coisa urgente, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador, porque a salvação não está numa crença. A salvação também não está em alguma coisa que Deus fez historicamente. A salvação, como nós estamos a ver nesta aula, é a questão do crente, do cristão, está numa ligação vital com o Salvador. Da mesma forma, por exemplo, que um aparelho eletrônico somente pode funcionar quando está ligado na força, da mesma forma nós não podemos ter os benefícios de todo o nosso potencial que Deus nos deu, a não ser que nós estejamos ligados na fonte da vida, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, vamos ver como a Bíblia descreve esta união com Cristo. E selecionamos 4 ilustrações desta união com Cristo. Quais são elas? Primeiro, a união entre o edifício e o seu alicerce. A união entre o edifício e o seu alicerce. A escritura que selecionamos para a nossa meditação é Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, há esta questão da união entre, assim, o prédio em si, ou a construção, a casa e o seu alicerce. Este é um tipo do relacionamento, ou um tipo da união que existe entre o cristão e Cristo. Aliás, vamos abrir somente uma pequena parêntese para relembrar vocês de alguma coisa que já foi falado. Nós, às vezes, temos aqui no Brasil um certo receio de sermos chamados cristãos, preferindo aquele termo mais genérico de crente. Mas você pode perceber que várias vezes uso o termo cristão, e especialmente nesta aula é um termo muito superior do que crente, porque estamos falando da ligação entre o discípulo e o seu mestre. Portanto, o cristão com Cristo seria o termo mais certo. Mas vamos analisar um pouquinho esta questão do relacionamento, da união entre o cristão e Cristo, isto é, entre o alicerce, que é Cristo, ou a pedra angular, como está nesta escritura. Tem outros que falam de Cristo como sendo o alicerce, e o próprio cristão como sendo edifício de Deus. Que tipo de mensagem é que nós tiramos desta figura? Bom, a mensagem desta figura é que o cristão está baseado em Cristo. Cristo é o firme fundamento da sua vida. Você pode lembrar, por exemplo, como eu lembrei, preparando esta aula, de Mateus capítulo 7 e 24. Mateus 7, versículo 24. Se você tiver a sua Bíblia lá, pode conferir, senão o texto já está saindo na tela. Mateus 7, 24, Jesus falou:
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando nós dizemos que o crente está edificado em Cristo, não pode apenas ser edificado nos conceitos de Cristo, ou vamos dizer, os pensamentos de Cristo, ou ainda a doutrina de Cristo como sendo algo que nós temos memorizado, ou alguma coisa que nós temos aceito como verdade, mas apenas como verdade intelectual. A plena verdade é que Jesus salientou que o alicerce apenas é funcional em nossa vida quando nós ordenamos a nossa vida ou a nossa construção de acordo com a verdade daquelas palavras. Isto é, que nós edificamos a nossa vida praticando as palavras de Cristo ou praticando a doutrina de Cristo. Portanto, a primeira questão desta união do crente com Cristo, do cristão com Cristo, é a questão da ilustração entre o alicerce e a função ou a construção que está edificado em cima. A minha pergunta é: até onde, até que ponto está a sua vida edificado em Cristo hoje? Até que ponto Ele é a base da sua vida? Até que ponto você está sustentado por Cristo na vida que está vivendo? Segundo ponto, segundo aspecto desta ilustração, nós podemos dizer, segundo a Bíblia, que a união que o cristão tem com Cristo é semelhante àquela união que existe entre o marido e a esposa. União com Cristo, a união entre o marido e a esposa. Aqui esta colocação nos leva para uma outra realidade bem diferente. Ninguém pode imaginar que num relacionamento conjugal o marido é tipificado como sendo o alicerce e a mulher como sendo a casa edificada em cima. Não. Já morreu aquela ideia quando nós chegamos a esta segunda ideia. Quer dizer, o quadro, o retrato, a ideia é muito diferente. O que é que está destacado neste tipo de figura que está nos falando da união entre o cristão e Cristo neste sentido conjugal? Creio que está destacado três coisas. Estão destacados três coisas. Primeiramente, a questão do amor. Vamos lembrar que é a iniciativa do marido que vai buscar uma esposa para si mesmo. Então, nós temos aqui uma lembrança de que o fato que hoje nós estamos em Cristo é porque Cristo foi nos buscar. Lembra-se que ele falou aos discípulos que ele havia outras ovelhas que não eram daquele rebanho e ele precisava ir buscá-las. Portanto, então, um aspecto desta relação ou relacionamento conjugal entre o cristão e Cristo nos relembra do amor, daquele amor que toma a iniciativa de buscar aquele objeto, aquela pessoa amada. Além disso, nos abre caminho para nós enxergarmos uma segunda coisa em relação a este relacionamento. Já que nós estamos falando do relacionamento entre marido e mulher, marido e esposa, nós devemos relembrar o fato que a Bíblia ensina que o relacionamento entre a esposa e marido é um relacionamento de submissão. Portanto, quando a Bíblia está sugerindo que nós temos uma união vital com Jesus Cristo, como, por exemplo, a união vital entre a esposa e seu marido, nós estamos então a frisar a questão da necessidade do cristão estar assim numa posição de submissão ou uma posição submissa em relação a Cristo, que é tipificado como sendo o seu marido. Como é este relacionamento de submissão?
pronto, nós não precisamos ir muito longe para entendermos isso, isto é que a mulher complementa a vontade do marido, assessora o marido naquilo que está querendo. E nós, como assim, esposa de Cristo neste mundo, ou como noivo de Cristo neste mundo, mais corretamente, por ordem cronológica, nós estamos a ver então que o nosso papel neste mundo é cumprirmos sim a vontade de Cristo que está colocada para nós dentro das Escrituras. Uma parte da sua vida é que deu, ou da sua vontade é o que deu início a este curso que você está estudando conosco, o Projeto ID, porque é a vontade de Jesus Cristo que todas as nações sejam ensinadas toda a doutrina que Ele deixou para nós. Então, o segundo aspecto desta união com Cristo, a questão do retrato do relacionamento entre marido e mulher. Tem mais uma coisa que está embutido lá, que é a questão da fidelidade. Espera-se, sim, mesmo nestes dias modernos, espera-se que haja fidelidade entre os dois. Quer dizer que o marido tenha uma só mulher e a mulher tem um só marido. Isto é para nos relembrar do fato que o nosso compromisso com Cristo é nós estarmos, sim, única e exclusivamente para Ele. Nós não estamos disponíveis por outros tipos de relacionamentos, porque o nosso compromisso é com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo escreveu para os Coríntios, 2 Coríntios 11, 2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Vamos agora para uma outra figura do nosso relacionamento com Cristo, ou da nossa união com Cristo. Relembrando que estas são figuras que a Bíblia emprega para que nós possamos ter uma ideia muito melhor, bem mais completa, de como nós devemos estar nos relacionando com Jesus Cristo. E lembre-se que a salvação está nele. Quem tem o Filho tem a salvação. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. João 15, versículo 5, nos leva para a terceira figura, que é a união entre a figueira e seus ramos. A união entre a figueira e seus ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Qual é a mensagem desta figura? Creio que esta mensagem, além de outras coisas, fala do relacionamento que podemos ser tipificado pela palavra frutificação. Isto é, nós devemos frutificar-nos dentro do conhecimento de Jesus Cristo. Nós devemos estar produzindo fruto, nós devemos estar produzindo bons frutos, nós devemos estar produzindo mais fruto, e ainda nós devemos estar produzindo fruto que permanece. Todos estes conceitos estão dentro daquele capítulo 15 do Evangelho de São João. Então, aí nós temos esta ideia, então, da ligação entre a figueira e seus ramos. Veja como é tão importante a união com Cristo. O que é que a Bíblia fala em relação a esta união? A Bíblia diz que toda vara ou todo ramo que não produz fruto, que não frutifica, o pai, que é o agricultor, corta este ramo, corta mesmo, quer dizer, vai perder toda a sua oportunidade se não produzir fruto. Por isso, a questão do fruto dentro da vida do cristão é tão importante. Portanto, vamos lembrar disso. Agora, o que é que está expresso dentro desta união? Nós devemos entender que precisa haver uma integridade
dentro desta ligação. Porque não é apenas a questão de colarmos um ramo no tronco da videira, não é isso não. Nós não podemos esperar que isso vai produzir qualquer tipo de fruto. Não é nem suficiente assim amarrar o ramo dentro da videira, não, porque para alguma pessoa que está observando, pode a pessoa imaginar que este ramo tenha alguma ligação vital com a videira, mas a plena verdade é que senão hoje e amanhã já está murchada este ramo e nunca vai produzir fruto. Portanto, uma das provas mais interessantes da sua ligação com Cristo, da realidade desta união com Cristo, não é a sua frequência na igreja, é importante. Não é a sua leitura da Bíblia, é também importante. Não é o seu estudo teológico, também é importante. Não é nem tudo e quanto coisa que você faz por Deus ou por Cristo, mas é o fruto que depois de ter feito estas coisas permanece. E uma parte deste fruto é justamente a duplicação ou a multiplicação da vida de Cristo que está em você, sendo dividido e multiplicado na vida dos outros. Na medida que você vai produzindo discípulos, aí então você pode entender que está ligado para com Cristo numa união vital. Vamos agora para a quarta ilustração, a quarta figura que nós temos nesta primeira parte da aula que está tratando das ligações figurativas entre o cristão e Cristo, a união entre os membros do corpo e a cabeça, os membros e a cabeça do corpo. Esta é mais uma figura. E cada figura desta, e há outros na Bíblia, mas cada figura desta nos traz uma mensagem. Eu creio que a forte mensagem aqui nesta figura é a questão da palavra coordenação. Coordenação. Porque através da cabeça, todos os membros do corpo são coordenados. Nós sabemos que quando a criança nasce, leva um bom tempo para a cabeça, o cérebro, poder ganhar controle dos membros do corpo. Todos nós temos visto assim as criancinhas, os nenenzinhos recém-nascidos, estão lá os braços, os pés, as pernas, tudo está se mexendo, até a cabeça está rolando e não tem controle sobre nada. Mas chega aquele momento que a cabeça começa a se impor e os membros então têm uma função coordenada. É assim como o cristão e Cristo. Nós precisamos estar debaixo da coordenação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos ler uma das escrituras que está frisada para nós nesta aula, é também de Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Nós sabemos que Cristo é a cabeça, ou às vezes a tradução mais antiga usa o termo o cabeça, querendo significar não particularmente o membro do corpo, e sim a função controladora. Nós dizemos que Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça assim de todos os cristãos, aquele que controla, coordena. Portanto, nós sabemos que nossa vida deve estar debaixo do controle de Cristo. Parte deste controle é a maneira que o cérebro ou a cabeça garante que um membro do corpo ajuda o outro. Não é suficiente a minha mão poder assim funcionar, porque se esta mão não tiver a cooperação do braço, aí não vai poder pegar esta caneta ou outra coisa que eu desejar
pegar. Então, a importante mensagem aqui é que parte da evidência da cooperação que está sendo feito por Cristo em nossas vidas, parte da evidência da coordenação é que nós estamos assim vitalmente ligados e estamos servindo um ao outro para que a vontade de Cristo seja feita. Portanto, esta é a quarta figura que ilustra assim figurativamente a nossa união com Cristo. Lembre-se da importância de nós estarmos em Cristo. Se não estamos em Cristo, não importa o quanto nós sabemos do Evangelho, o quanto nós cremos na verdade, se nós não estamos em Cristo, não faz diferença nenhuma em nossa vida. Agora nós vamos passar então para a segunda parte da aula, algumas declarações diretas em relação a esta união. As primeiras foram figurativas, agora estas devem ser tidas como ligações vitais, literais. Nós podemos ver, por exemplo, que o crente está em Cristo. O crente está em Cristo. Nós temos vários versículos para você consultar. E, por favor, se lembra que o tempo que nós estamos passando aqui em sala de aula é apenas para abrir o assunto, para tirar as dúvidas, para explicar o caminho. E depois você leva o seu livro-texto para casa e vai estudando para que você possa consultar com a Bíblia e ter o crescimento total que nós estamos desejando. Vamos então consultar um versículo em relação a este conceito do crente, do cristão, está em Cristo. Romanos 8, versículos 9 e 10 é o que nós selecionamos para colocarmos dentro do seu livro-texto. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Portanto, o cristão está em Cristo e Cristo está dentro do cristão. Paulo escreve dizendo que é Cristo em vós que é a esperança da glória. Então é muito importante isso. Será que você está em Cristo? Será que Cristo está em vós? Será que alguém pode enxergar uma diferença distinta dentro da sua vida? Alguma marca que separa você do grupo? Porque Cristo está em vós, é de se esperar que sim. E se nunca ninguém percebeu nada diferente em relação a você, pois é hora de você passar mais tempo na presença de Jesus, porque até os inimigos dos apóstolos perceberam que eles haviam tido assim um encontro com Cristo, que eles tinham estado com Cristo pela maneira deles falarem, pela maneira deles responderem e se conduzirem. A segunda coisa em relação às declarações literais em relação à união do cristão com Cristo, está esta questão. O crente tem vida através da sua união com Cristo. Através da união nós temos vida. A vida não é nossa, a vida vem de Cristo. A vida vem de Cristo. Se nós cortarmos assim a nossa ligação com Cristo, não teremos mais vida. Vamos imaginar, por exemplo, nas grandes cidades, a maioria das casas, se não todas, a maioria dos prédios tem assim uma ligação direta com as fontes de água. Nós temos então a encanação assim que leva a água assim da cidade para dentro de casa. Agora é muito fácil nós nos enganarmos se a gente não pensar. Nós abrimos a torneira dentro da casa e nós imaginamos que nós temos controle sobre a água, isto é, que nós temos a água dentro de casa. Mas o pleno fato é que sim, a água está dentro da casa, mas não está dentro da casa por si mesmo, isto é, não temos um poço próprio.
Nossa água que está saindo através da torneira, caindo na pia, esta água está vindo da rua. E se um dia você não pagar a sua conta, você vai ver que a firma vai chegar e vai lacrar assim este registro que permite a água entrar na sua casa. E aí é que você vai perceber que foi uma grande ilusão, não teve água nenhuma dentro de casa, a não ser aquela água que por acaso estivesse passando pelos canos, cortesia assim do acordo que você tinha com a cidade. É a mesma coisa com o cristão. Nós não temos vida própria, a nossa vida está em Cristo. João 6, 56, 57 diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Agora, esta parte da Escritura é um pouquinho complicada. E pode ser que quanto mais a gente tenta explicar, mais difícil vai se tornar. Mas apenas para dizer que Deus não quer que literalmente nós comemos da carne e do sangue de Jesus, mas que nós nos alimentemos dele no sentido espiritual. E durante a ceia do Senhor nós relembramos assim do simbolismo de nós estarmos assim nos alimentando assim tanto das palavras da doutrina como do próprio sacrifício que Cristo fez por nós, e assim nós somos nutridos em nossa vida espiritual. A terceira coisa que a Escritura diz literalmente em relação ao cristão é que o Pai e o Filho habitam no crente. Muitas pessoas nunca perceberam que a Escritura ensina que o Pai também, o Pai Celestial, Jeová, também mora dentro do cristão. Mas é isso que a Bíblia afirma. João 14 e 23 diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Portanto, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, também é a habitação de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e também habita conosco o Pai Celestial. Nós temos a Trindade dentro das nossas vidas, isto pela graça de Deus, isto é, se você tem esta ligação vital com Cristo. É importante que tenha, porque tendo a Cristo, você terá ao seu Espírito, também terá consigo o Pai Celestial dentro da sua vida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui e depois nós voltaremos para ver as últimas duas partes da aula. A primeira, que vai tratar das consequências desta união com Cristo, e depois nós vamos ver então a própria experiência de união com Cristo. A concordância bíblica exaustiva é a única com indexação de 100% das palavras da Bíblia. São mais de 700 mil palavras para pesquisa, com frase de contexto e referência ou apenas referência. Adquira a sua concordância bíblica exaustiva na livraria evangélica ou pelo telefone 0800 17 20 85. Pronto, nós estamos de volta. A nossa aula é União com Cristo e vamos prosseguir agora para ver algumas consequências da nossa união com Cristo. Estamos salientando para você nesta aula 4 consequências, 4 coisas que aconteceram por causa da nossa união com Cristo. A primeira consequência: a união com Cristo efetua uma mudança na afeição dominante da alma. Você está vendo isso na tela? Acompanha conosco. Faz uma grande diferença na afeição ou na parte emocional, que é o centro da vida. Isto é, nós temos outras emoções, nós temos outros desejos por causa da nossa ligação com Cristo.
quem está ligado em Cristo tem outros desejos. E se você ainda tem os velhos desejos, provavelmente você não tem uma união vital com Cristo. Nós chamamos esta mudança de afeição, ou esta mudança de sentimento, esta mudança de emoção, nós chamamos isso de regeneração. Isto é, porque você tem uma nova natureza, regeneração. A segunda consequência da nossa união com Cristo, qual é? A união com Cristo efetua um novo exercício dos poderes da alma em arrependimento e fé. Dá para você um novo exercício de poderes da alma em exercício de arrependimento e fé. Isto é, antes de nós termos uma ligação com Cristo, antes que invada a nossa vida a graça de Deus, nós não temos capacidade de nós nos arrependermos. Assim, nós podemos então sentir remorso, nós podemos lamentar que nós fomos apanhados no erro, alguma coisa assim, mas não temos um arrependimento genuíno. Mas uma vez que nós entramos nesta união com Cristo, acontece que Deus fortaleça a parte da nossa alma que efetiva ou afeta a nossa vontade, afeta a nossa avaliação de nós mesmos e nos leva para exercermos um genuíno arrependimento e fé. E este exercício nós chamamos de conversão, que é de fato o lado humano da regeneração. Conversão é o lado humano da regeneração. Deus é que nos regenera, nós não podemos nos regenerar, mas a parte que cabe ao ser humano é o lado da conversão, que é justamente o arrependimento e fé, que já foi assunto de uma outra aula. Agora, a terceira coisa que acontece por causa desta ligação com Cristo, a união com Cristo traz ao crente uma nova posição legal. Isto é, uma vez que você é ligado com Cristo, mudou o seu status diante de Deus e diante da tribunal de Deus. Esta mudança de status nós chamamos de justificação. Nós temos assim toda a garantia que Deus não recebe qualquer reclamação contra os seus eleitos, porque nós estamos em Cristo Jesus e Jesus Cristo nos justifica. Portanto, esta mudança também aconteceu por causa da nossa ligação com Cristo. Vamos para mais uma consequência da nossa união com Cristo. A união com Cristo garante ao crente um acesso contínuo ao poder transformador da vida de Cristo. Você está acompanhando isso na tela? Veja como a coisa é tão importante. Você tem, então, uma garantia de um contínuo acesso ao poder de Cristo na sua vida, porque você está ligado a Ele. Nós chamamos assim este vínculo permanente de santificação. Este novo poder que entra na sua vida santifica você. Se você não está sendo santificado e não está se santificando, é de se duvidar que de fato você tem essa vida vital, esta união vital com Cristo. Mas se você está percebendo a operação santificadora do Espírito Santo na sua vida, é mais um sinal que você está ligado com Cristo. A última consequência que queremos frisar neste momento da aula é que a união com Cristo efetua uma ligação vital entre você e os demais crentes, ou entre você e os demais cristãos. Chamamos esta ligação a base da doutrina da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e escatologia, que é a doutrina das últimas coisas que hão de acontecer na terra. Portanto, a sua união com Cristo automaticamente faz com que haja entre você e os demais cristãos uma ligação que faz com que você participe da igreja,
que não é edifício, a igreja que é a união de todos os crentes, onde Cristo habita pelo seu Espírito, e não só isso, mas coloca você dentro da doutrina da escatologia, que é justamente a doutrina das últimas coisas. Agora passamos para a quarta parte da nossa aula, que é a questão da experiência da nossa união com Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 8, é o texto que nos interessa, está dentro do seu livro texto. Por favor, acompanha, ou se você quiser, assista dentro da tela, porque é muito importante frisarmos o que a Bíblia fala aqui em relação à nossa união com Cristo. A nossa experiência, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, portanto, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Notemos então que nós temos o processo da nossa união com Cristo. Como é que acontece a coisa? Nós experimentamos primeiramente uma ligação na morte de Cristo, para depois termos uma ligação no sepultamento de Cristo, para depois sermos ressuscitados com Cristo, para depois andarmos em novidade de vida. Você deve ter assim uma lembrança na sua vida por aquele momento em que você morreu para si mesmo e então você passou a não ter mais a sua vida própria. Isso é importante. Depois houve aquele momento de sepultamento que é tipificado pelo batismo nas águas, depois a ressurreição em que você sai das águas e você começa a viver uma nova vida e é uma nova vida mesmo, e depois disso você então tem toda aquela parte da transformação que é efetivada em você pela vontade de Deus. A questão da união com Cristo que nós queremos frisar agora é em relação à segurança da salvação. E como eu falei, há muitas pessoas que não têm esta segurança. Eles querem acreditar que estão salvos, mas não sabem com certeza. Nós vamos perguntar a algumas pessoas se eles têm segurança da sua salvação. E depois voltaremos para falar nisso. Lilian, você tem certeza da salvação? Tenho. E o que te leva a ter essa certeza? Olha, eu tenho certeza da salvação porque é bem engraçado o que eu vou dizer, mas eu sei que eu vou ser salva, certo? Eu creio nisso. Eu creio que existe um Deus e que se eu não viver no pecado e eu seguir todos os mandamentos que Deus que diz na Bíblia, eu sou salva. Você crê que Jesus então morreu pelos seus pecados? Com certeza. Isso te dá a salvação? Me dá. Sara, você tem certeza da salvação? Sim. E o que te leva a ter essa certeza? Um dia eu reconheci que era pecadora e soube que Jesus morreu na cruz por mim e eu aceitei-o como Salvador. E por isso hoje eu tenho certeza. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Sim, creio. Ezequiel, você tem certeza da salvação? Tenho. E o que te leva a ter essa certeza? Porque a palavra de Deus promete para nós. Você crê que a morte de Jesus na cruz do Calvário te dá essa certeza? Sim. E a partir do momento que a gente crê e a gente confessa Jesus como Salvador e Senhor, a gente é salvo e a gente pode ter essa certeza. Beatriz, você tem certeza da salvação? Sim. O que te leva a ter essa certeza? O que me leva a ter a certeza é a promessa que Deus nos dá na palavra, né? De que todo aquele que confessar Jesus será salvo, né? Então, mediante essa confiança que eu tenho na palavra de Deus, né? E pela fé, eu creio que eu sou salvo.
Veja como o pessoal não tem segurança de salvação. Estão esperando, estão assim fazendo alguma coisa para garantir, mas muita gente não tem esta segurança, nem mesmo os crentes. Agora pense comigo sobre uma ilustração que talvez ajude você. Não sei se você já viajou de avião, mas vamos fazer de conta que agora nós vamos ao aeroporto da sua cidade. E então você vai para o aeroporto e nós todos sabemos que é do aeroporto que sai o avião. Agora eu pergunto a você, quantas pessoas que estão dentro do avião vão subir quando o avião decolar? A resposta é simples. Todos aqueles que estão dentro do avião hão de subir quando o avião decolar, não é isso? Agora é a mesma coisa em relação com Cristo. Se você está em Cristo, quando chegar a hora do arrebatamento, você vai subir com Cristo. Isto é, vocês todos que estão em Cristo vão subir. Agora, todos aqueles que permanecem no aeroporto quando o avião decolar, nenhuma destas pessoas vai subir. Mas todos aqueles que estão dentro do avião sobem. Agora, quanto à igreja, nem todo mundo que está dentro da igreja vai subir, é claro. Mas todos aqueles que estão em Cristo hão de subir. Por quê? Porque fazem parte da noiva de Cristo e hão de subir para estar junto com Ele. Muitas pessoas têm dificuldade em acreditar que a pessoa que está assim de mau humor naquele dia do arrebatamento vai subir. Mas eu pergunto, se você está dentro do avião e você está gripado, se você está dentro do avião e você está brigado com alguém, se você está assim mal-humorado naquele dia, isto afeta o avião levar você para cima? De forma alguma. Eu quero dizer para você que se você está em Cristo, você está salvo, e se você não está em Cristo, você está perdido. Agora, isso levanta uma questão polêmica e lamento, mas às vezes nós precisamos levantar a polêmica mesmo. E daquelas pessoas então que não estão bem naquele dia quando Cristo volta, vão subir? Eu digo sim, a Bíblia não ensina dois arrebatamentos, não. Ensina um só de todos aqueles que estão em Cristo. Agora, a Bíblia diz que aquelas pessoas que estão subindo, em outras palavras, todos os crentes que sobem para estar com Cristo, alguns terão sim vergonha quando aparecem diante deles. Creio eu que é uma doutrina bastante precária que alguns pregam em relação ao arrebatamento, sugerindo que o crente terá um outro momento para se preparar para estar na presença de Deus. O pleno fato é que muitas pessoas serão flagradas no pecado naquele dia, quando na hora do arrebatamento, e terão que comparecer diante do trono de Deus de uma forma vergonhosa, vão ter assim aquele momento de vergonha porque de fato não estiveram vivendo uma vida condizente com cristão. Então, nós saímos de Cristo, quer dizer, perdemos a nossa salvação não por um pecado, mas sim apenas por um único pecado que se chama de apostasia. Isto é, um pecado através de que nós renunciamos a Cristo e, portanto, perdemos a salvação. Nós afirmamos que aquele que vive no pecado, isto é, que está no pecado naquele dia, ele envergonha o nome do nosso Senhor, ele está expondo ele à ridicularização diabólica. Este cristão entristece o Espírito Santo que o selou para o dia da redenção. Ele traz escândalo para a igreja e para o evangelho, e ele abre o caminho para a apostasia. No entanto, se você está em Cristo, você está salvo e o Espírito Santo permanece dentro, zelando sobre você, para que você possa chegar diante da presença de Deus, não com vergonha,
mas que você possa chegar lá assim com alegria para receber da palavra de Deus, assim aquela palavra de vem bendito, porque você fez aquilo que Deus quis. Vamos fazer a nossa conclusão de aula relembrando o que nós temos visto. Nós vimos então a importância de nós estarmos em Cristo. Quem está em Cristo está salvo. Quem não está em Cristo está perdido. Não adianta o quanto você crê ou a doutrina que tiver, se você não está em Cristo, não tem efeito. Vimos assim ilustrações ou figuras da nossa relação, várias figuras que nos retratam o nosso relacionamento. Vimos algumas afirmações diretas em relação do tipo de relacionamento que temos com Cristo. Vimos as consequências desta reunião e desta união no sentido que nós morremos, fomos sepultados, fomos ressurretos e fomos então dados uma nova vida para vivermos transformados nesta vida. E nós temos a nossa segurança de salvação em Cristo Jesus. E repito, está em Cristo e não está em nossas obras. Portanto, por hoje, apenas isso. Amanhã ou na próxima aula nós voltamos com o assunto ligado a esta, que é a santificação. Santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor.